Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E hoje, desafiador. Desafiei a mim mesmo e vou desafiar você. Mas antes de falarmos de desafios fotográficos, eu desafio você a dar pausa neste vídeo agora e fazer uma cotação de seguro com a Fotoseg Corretora de Seguros. Todo o meu equipamento fotográfico, tudo que eu tenho aí, câmera, lente, filmadora, tudo que eu tenho de equipamento, eu faço seguro com a Fotoseg Corretora de Seguros. Por quê? Para proteger o meu investimento. O equipamento custa caro demais para a gente ficar dando bobeira por aí. Então, se você, da mesma forma que eu, vai sair por aí fotografando nesse mundão, seja por profissão ou hobby, tenha os seus investimentos protegidos, seja por uma ocasião de roubo, furto, seja porque você toma um tombo no meio de uma trilha, no meio do mato, numa viagem, escorrega numa escada, toma aquele tombo, quebrou seu equipamento, deu perda total. E aí, seguro é para isso. Então faça seguro, faça uma cotação com o pessoal da Fotoseg Corretora de Seguros. O pessoal pergunta se precisa de nota fiscal, se é caro fazer seguro. Quem vê isso para vocês é o atendimento da Fotoseg. Geralmente não precisa de nota, só precisa ali do número de série do equipamento, de algumas fotos, mas quem vai orientar direitinho é o pessoal do atendimento da Fotoseg, então fala com eles, eles têm muita experiência. Eu sou cliente da Fotoseg há muitos anos, eles são especializados em equipamentos de foto e vídeo, seguros de equipamento de foto e vídeo, e seguro de drone, câmera. Fala lá com eles e peça uma cotação agora, não perde tempo, faz logo o seu seguro, assim o seu investimento em equipamento está protegido. E vamos ao vídeo de hoje falando de desafios fotográficos. Primeiro, o que é um desafio fotográfico? Desafio fotográfico é quando você vai se propor a fazer algo, não necessariamente por uma necessidade, por uma obrigação, porque te contrataram para, e sim porque você acredita que terá um benefício para a sua fotografia, para o seu desenvolvimento fotográfico, ao topar o seu próprio desafio. Algumas pessoas fazem aquele desafio 365, que é fotografar todos os dias e postar pelo menos uma foto ao dia ao longo de 365 dias. Eu acho isso um desafio um pouquinho fraco, um pouquinho esquisito, porque não tem um critério de qualidade e não tem um objetivo além de uma certa quantidade no prazo de tempo. Então, se você levantou, fez uma selfie com a sua cara no espelho, com cara de sono no banheiro logo que você acordou, fez uma foto, e daí? O que a sua fotografia melhorou com isso? Nada, só as pessoas no Instagram descobriram a sua cara quando você acorda. Então, meu almoço de hoje é isso, fiz uma foto, sabe? Eu acho que desafio legal é aquele desafio em que a gente se desafia a melhorar algo ou desafia as nossas fraquezas. Existe alguma insegurança no seu processo fotográfico? É aí que você mira o desafio para se obrigar a trabalhar a sua fraqueza, trabalhar a sua insegurança, trabalhar a sua incerteza. O desafio é para que você consiga ter mais segurança, mais assertividade na sua fotografia, naquilo que você talvez não seja tão bom, não seja tão preparado e assim por diante. Então, o que é um desafio fotográfico? No meu entender, uma missão que você dá a si próprio que possa fazer a sua fotografia ter um benefício após isso. Então, esse é o primeiro ponto, ou seja, o que é e por que fazer. Eu acho que desafio bom é o desafio que desafia as fraquezas, como eu falei. Então, eu vinha percebendo no meu dia a dia uma dúvida crescente em mim mesmo, que era a seguinte: será que eu estou viciado nas tecnologias dos equipamentos atuais? Eu, sujeito de velha guarda, velha geração da fotografia, que começou em tempos de filme. E aí? Depois surgiu um monte de coisa, né? Surgiu variação de ISO de foto para foto nas digitais, surgiu histograma, feedback instantâneo da câmera, preview, né? Previsão de exposição, seja no Live View ou no visor eletrônico das mirrorless. Surgiu tanta coisa de tecnologia, detecção de olho, rosto e tudo mais, e a gente vai usando no dia a dia porque isso torna o trabalho mais prático.
E aí uma pergunta às vezes cutucava a minha cabeça que era: será que eu ainda sei fazer fotografia daquele jeito que era lá quando eu comecei? Que tecnologias existiam naquela ocasião? O que tinha disponível para mim naquele momento? Como foi que eu comecei? Eu ainda consigo fazer? E em que eu sou, de alguma forma, melhor ou pior do que aquele eu de 25 anos a menos de idade que começou na fotografia? Com essa pergunta em mente e inspirado pelo maior e mais brutal desafio fotográfico que eu conheço e que eu não vou contar para vocês neste vídeo. Se você quer saber qual é o desafio mais brutal que eu conheço na fotografia, coloca aí nos comentários, fala: pô, Armando, meia fofoca não dá, né? Conta a fofoca inteira. Então, coloca aí nos comentários o que você quer. Eu tô esperando, eu quero fazer um vídeo sobre isso, mas eu tô esperando chegar o livro. E aí eu já deixei uma diquinha. Esse desafio gigantesco que eu conheço gerou um livro. E gerou um livro há um tempão atrás, gerou uma publicação numa revista importante, que é a National Geographic. E isso aconteceu lá nos anos 90 do século passado, quando eu estava começando a fotografar. Então, se você também acha que você sabe de qual desafio fotográfico eu estou falando, pode colocar aí nos comentários, não tem problema com spoiler não, vai que alguém acerta, não tem problema com spoiler, porque aí eu vou saber, afinal, quem de vocês conhece essa história, e se errar eu vou dizer que errou. Mas enfim, então, tendo em vista a ideia de um desafio fotográfico, estando inspirado por um desafio fotográfico, uma jornada muito desafiadora que eu conhecia desde o meu começo fotográfico. Quando eu vi essa história, eu falei: nossa, como é que o cara topou fazer isso e fez e ficou bom? Então, quer saber, eu vou me desafiar, não vou fazer uma coisa tão bruta quanto esse que eu estou aqui só fofocando com vocês sem contar a fofoca inteira, mas eu resolvi me pôr num desafio fotográfico que tinha umas regras um pouco arbitrárias, mas que fazem um sentido quando a gente para pensar. Quais eram as regras do meu desafio? Bom, eu iria passar um dia inteirinho fotografando em um determinado lugar que eu escolhi, que foi o Parque Estadual da Cantareira, que é na Zona Norte aqui de São Paulo, é perto para mim, e é um lugar que eu conheço relativamente bem, porque já estive lá algumas vezes. E é um lugar bastante seguro para fotografar, então eu não iria me preocupar com certas questões de segurança e apenas me concentrar nas fotos. Então, a escolha do lugar se deveu a isso. Mas lógico, como eu falei para vocês no começo do vídeo sobre fazer seguro do equipamento, eu ia andar no meio da natureza, podia tomar um tombo numa trilha e precisar acionar o seguro. Felizmente não aconteceu. O equipamento que eu ia levar está aqui, a EOS R7 com a lente do kit. Então a regra número 1 do meu desafio, uma única objetiva. Nesse caso, uma 18-150, que é uma lente zoom bem versátil, do kit. Nenhuma lente da série L, nenhuma lente muito especial, porque quando eu comecei na fotografia, eu não tinha grana para lentes da série L nem nada. Então a lente do kit, para mim, pareceu uma boa ideia para o desafio. Vocês estão percebendo que esse desafio é o quê? Eu voltar a fotografar mais ou menos da forma que era lá no meu começo. A R7 é uma boa opção também porque é uma câmera APS-C, não é uma full frame. Então minha primeira regra foi lente do kit. O fato de ser uma APS-C é um bônus nesse caso. Monitor aqui atrás, tela LCD fechada o tempo inteiro, não era para virar e usar os recursos aqui disponíveis. Previsão de exposição, de balanço de branco, toda a capacidade de previsão do visor eletrônico desligada, porque a R7 tem uma simulação de visor óptico, né, de OVF, visor óptico, e eu deixei essa função ligada. Assim, o visor seria o mais neutro possível, que é o próximo ao que era numa câmera de filme. Portanto, sem feedback, sem saber, eu desliguei o playback das fotos. Então o que acontece é, eu não saberia cada clique como saiu, do jeito que era do tempo de filme. Eu não teria os auxílios tecnológicos dessa câmera, como o histograma, com o
próprio previsão de exposição, de balanço de branco, nada. Eu também não poderia mexer no balanço de branco, porque era como em filme, então eu estava com balanço de branco para a luz do dia. Eu também não poderia variar o ISO, afinal, uma vez colocado um rolo de filme dentro da câmera, você vai nesse ISO até o fim. Então eu teria que saber escolher bem o ISO no primeiro clique que eu fosse fazer, porque isso ia determinar todo o resto. Então as regras são: lente do kit, ISO fixo, estilo de imagem fixo, picture style, sem variar, colorido, preto e branco, não sei o que, sem variar. Balanço de branco fixo, sem auxílios visuais da câmera. O que mais? Eu anotei aqui, vamos ver se eu esqueci. Sem preview, sem feedback, sem mudar ISO, JPEG, nada de RAW, JPEG apenas, que é como um filme positivo, o filme cromo, que tem um alcance dinâmico menor do que o negativo. Na ocasião filme a gente chamava de latitude de exposição. Então o cromo tinha latitude de exposição menor que o negativo, assim como o JPEG tem o alcance dinâmico menor que o RAW. Então sem preview, sem feedback, sem mudar o ISO, sem JPEG, só em JPEG, sem mudar balanço de branco, sem mudar o picture style ou estilo de imagem, numa APS-C com lente do kit e no máximo de 36 fotos, ou seja, como se fosse um rolinho de filme colocado aqui dentro. E eu tinha um dia para cumprir com esses 36 cliques. E terminasse, eu podia voltar para casa. Ou se não terminasse e já tivesse cansado, eu podia voltar para casa com menos fotos do que um filme inteiro, mas não com mais fotos. Então esse foi o desafio. Ou seja, sem sair clicando doidamente até acertar, sem ficar usando todo o recurso tecnológico para ver onde eu possivelmente teria errado e consertar esses erros, tendo que prestar atenção na fotometria porque não tinha preview de exposição, tudo bastante travado para que eu tivesse que prestar atenção muito na composição, na fotometria, nas técnicas de base mesmo, na focalização. Eu me permiti utilizar autofoco, porque já existia autofoco quando eu comecei na fotografia. Minha primeira câmera era de foco manual, mas já existia autofoco, inclusive com escolha de pontos fora de centro. Isso já era uma tecnologia disponível lá no tempo que eu comecei. Então me permiti utilizar autofoco, usando no caso um ponto de foco, que eu manobrava a posição dele usando lá o multidirecional aqui da R7. E assim caminhei por 8, 9 quilômetros ao todo, debaixo de um calor danado no meio da floresta, e fiz as fotos que vocês verão agora. Vocês não verão todos os cliques, porque eu estou excluindo das 33, 34 que eu fiz. Eu estou excluindo umas 4 ou 5 que eu não gostei, e eu estou excluindo 2 que eu errei, porque eu cometi 2 erros de fotometria, uma um pouco subexposta e uma um pouco sobreexposta, que eu estou retirando daqui do jogo, e estou retirando uma que eu errei o foco. Simplesmente eu provavelmente me mexi entre focalizar e clicar, ou o vento moveu a flor que eu estava fotografando. Então um erro de foco, um erro de sobreexposição, um erro de subexposição e algumas que eu simplesmente achei que não estavam lá tão grandes coisas, ou que eram variações de um mesmo tema e que eu fiz 2, 3 cliques em que um deles era o mais interessante. Essas são as fotos desse desafio. Você viu aí as fotos que
sem nenhum Photoshop adicional, nenhum tratamento, nada, não passou pelo Lightroom, saiu da câmera e veio aqui para a edição do vídeo. Então esses cliques são cliques em estilo de imagem Landscape da Canon, que é um estilo de imagem saturado e contrastado, muito parecido com o tipo de filme que eu usava, que era o Fuji Velvia, e também com o Kodak E100VS, filmes que eu utilizava, tudo JPEG, tudo com ISO 400 do começo ao fim. E por que eu escolhi 400 e não 100? Essa lente aqui é 6.3 de abertura, né, quando em 150 milímetros, e eu conheço ali a região justamente do Parque Estadual da Cantareira e sei que tem áreas de sombra pesadas, então às vezes uma flor na sombra, uma borboleta, uma coisa assim, poderiam exigir demais de tempo de exposição e de abertura. Abertura eu já não tinha, tempo de exposição eu terminaria com uma foto tremida. Então eu comecei o desafio em ISO 400 e fui em ISO 400 até o final, sem nenhuma variação. A última foto é essa aqui, dessa borboleta, mariposa, não sei que inseto é. Se é uma borboleta ou uma mariposa, quem aí é entendido disso? Favor colocar nos comentários, por gentileza. Essa foi a foto onde eu percebi quais recursos tecnológicos realmente me faziam falta ao longo desse desafio. Eu, na verdade, não senti falta de nada ao longo de todo o desafio. Nesse finalzinho, eu olhei, eu regulei a câmera e eu não estava conseguindo simplesmente uma posição para fazer o clique, porque o inseto estava no chão, eu estava tendo que abaixar para olhar por aqui, e eu pensei, a única coisa da tecnologia que realmente faz uma tremenda falta é isso aqui. Você virar a tela na sua direção para pôr a câmera no chão, sem você ter que deitar com a sua orelha no chão para as formigas comerem a sua orelha enquanto você fotografa. Então, na última foto do dia, eu abdiquei de uma das minhas regras. Abri a tela, já estava com uma dorzinha nas costas, meio cansado e tal, então abri a tela e isso me facilitou para que eu simplesmente sentasse ali no chão e colocasse a câmera numa posição confortável para mim, para fazer esse último clique. Aí, o que eu aprendi disso tudo? Eu aprendi que eu ainda sei os fundamentos da fotografia e não sou totalmente dependente das tecnologias atuais, ou seja, consegui ficar um dia inteiro clicando com uma margem muito baixa de erros, só olhando para a régua de fotometria, fazendo avaliações baseadas em técnica pura, sem ter que recorrer ao histograma em nenhum momento, sem ter que recorrer a clicar e ver o que fez, para talvez corrigir. Então eu consegui uma margem de acerto muito boa, porque de 33, 34 fotos aí que eu fiz, erros de exposição aconteceram em apenas 2 cliques. Eu estou focalizando muito bem, lógico, eu usei o autofoco, mas fazer a escolha do ponto de foco, fazer a compensação de movimentação do vento, porque às vezes você foca, se está focando no one shot da câmera e está ventando, o objeto se move. Então em alguns momentos alternar entre o one shot e o foco servo para acompanhamento de movimento, que é a tecnologia também que já existia quando eu comecei. Então as escolhas técnicas de focalização foram todas muito certas ao longo do desafio. O ISO 400 foi uma excelente escolha para tocar o desafio todo. Então, no sentido técnico, eu me senti satisfeito de conseguir realizar o que eu me planejei com as dificuldades que eu me coloquei. Porque eu coloquei dificuldades até arbitrárias, mas que conversam com o meu passado fotográfico para falar, e aí, você ainda sabe fazer isso? E ao final do dia eu concluí que sim, eu ainda sei fazer isso. Esse é um ponto do aprendizado. Outro ponto é que, num conjunto enorme de possibilidades estéticas que eu tinha, eu notei que eu fiquei bastante mais interessado em clicar naquele dia detalhes, padrões de luz e sombra, texturas de folhas, grafismos, próximo de abstrações, e isso é muito variável de dia para dia, de lugar para lugar. O nosso estilo ele pode sofrer flutuações conforme o nosso jeito de fotografar. Então foi interessante perceber que ao fim do dia
Eu tive paisagens que eu não cliquei, eu tive outras escolhas que eu deixei passar e só fiquei olhando. Teve fotos que, sei lá, faltou lente, um passarinho na árvore estava longe demais para uma 150mm. Mas eu fiquei muito satisfeito com o conjunto estético final que eu consegui lá. Fiquei muito satisfeito com o resultado do JPEG da Canon EOS R7. Fiquei muito satisfeito com o desempenho dessa câmera em termos de focalização nas necessidades que eu tive com ela ao longo do desafio. A qualidade de imagem que ela me entregou nesses JPEGs é muito boa. Então, eu aprendi algumas coisas nesse dia e eu acho que isso foi legal. Eu vou repetir esse desafio em outros ambientes, nesse ambiente com outras lentes. E eu estou desafiando você aí desse lado a topar esse desafio. Você pode ajustar um pouco as regras conforme o seu caso. Mas você aí, youtuber, colegas de trabalho, colegas de firma que estão assistindo aí, coloquem nos comentários se você topa o desafio. É uma chamada aberta a todos os youtubers, então eu não vou ficar citando todos os nomes de todo mundo aqui, mas vocês sabem quem vocês são. É uma chamada aberta para que vocês topem esse desafio com essas regras. Lente do kit, sem feedback e sem preview. Monitor fechado, a não ser que você tenha que deitar no chão para fazer uma foto, aí tudo bem. ISO fixo, estilo de imagem fixo, tudo mais. Se quiser clicar em filme logo pode, tá? Se quiser clicar em filme logo pode também. Mas aí não deixa o laboratório corrigir a sua fotometria se fez isso em negativo. Então essas são as regras e fica aí o desafio. Se você que não é youtuber, mas é fotógrafo ou fotógrafa, curtiu a ideia, coloca aí se você aceita o desafio. Deixa eu ver meu roteiro aqui se eu esqueci de qualquer coisa. Acho que não. Era isso mesmo que eu tinha para falar. E lembrando que se você vai se desafiar ou não a fotografar, vai viajar com a sua câmera, com drone, com seus equipamentos, vai sair profissionalmente ou por hobby para fotografia ou para vídeo, faça seguro dos seus equipamentos lá com os meus amigos da Fotoseg Corretora de Seguros. Os dados deles estão passando na tela, estão na descrição desse vídeo. E aí, topa o desafio? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!